Olá, começa agora mais uma edição do programa Coopera Mais. Aqui você fica sempre muito bem informado sobre histórias e novidades do cooperativismo nacional. E hoje o nosso programa vai falar sobre uma organização que há 20 anos atua como um instrumento de representação do cooperativismo solidário, que se relaciona ali com a agricultura familiar, povos tradicionais, assentamentos da reforma agrária, entre outras categorias. Eu estou falando da Unicafes, a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. E o meu convidado para essa conversa é o presidente da Associação Unicafes, Aparecido Alves de Souza. O presidente está aqui presencialmente comigo hoje. Muito obrigado, primeiramente, pela presença. Tudo bem com você? Tudo bom e você, Rodrigo? Tudo bem também. É uma satisfação nossa em recebê-lo por aqui para a gente contar um pouquinho da história dessa organização, né, que atua há tanto tempo já nesse cooperativismo solidário. Inclusive, eu queria aproveitar para iniciar essa conversa te perguntando exatamente isso. As pessoas que estão nos assistindo às vezes não têm a familiaridade. O que a gente pode entender como um cooperativismo solidário, um conceito de economia solidária? O cooperativismo solidário é uma forma de a gente organizar, principalmente a agricultura familiar, dentro desse conceito de que a gente tem uma solidariedade entre as cooperativas, entre os seus cooperados, né? Da forma de a gente produzir e comercializar, lidar com a natureza, lidar com as pessoas, né? Esse respeito, né? A gente entende que o cooperativismo solidário ele tem esse diferencial porque a gente tem as pessoas no centro, né? As pessoas são os mais importantes. Depois das pessoas vem a organização, vem as ações que são desenvolvidas, né? Então, isso que nos diferencia enquanto cooperativismo solidário da agricultura familiar. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. A Unicafes, pelo que eu entendi, ela surgiu exatamente com esse objetivo, né? De trabalhar em cima, trilhado com esse cooperativismo solidário. Queria que você desse uma pincelada rápida para a gente em relação à história da Unicafes. Ela foi criada quando e com que propósito exatamente? A Unicafes Nacional ela foi constituída em 2005, né? Então, nós estamos agora, inclusive, celebrando os 20 anos, né, da Unicafes. O propósito da Unicafes é a gente fortalecer o cooperativismo solidário da agricultura familiar. Então, hoje nós temos uma rede nacional das cooperativas, né? A gente tem essa organização também a nível dos estados. Hoje nós temos as Unicafes estaduais, né? E às vezes tem uma associação a nível do estado, também uma federação a nível do estado. A nível nacional nós temos a associação, que ela quando foi criada em 2005, ela foi constituída como uma associação de cooperativas, né? Aí, há uns 5 anos atrás, hoje nós temos também uma confederação a nível nacional. Então, hoje a gente trabalha também a parte de negócios, né? Então, a confederação, ela também faz essa articulação de negócios junto às federações e junto com as cooperativas singulares. Então, a nossa estrutura hoje do sistema Unicafes é isso. A gente atua hoje em 22 estados da federação. A gente tem 1.500 cooperativas, né, da agricultura familiar que faz parte da nossa rede. E a gente atinge aí em torno de 1 milhão de pessoas, né, de famílias, né, que estão dentro da nossa rede de articulação. Então, o nosso propósito é fortalecer uma rede a nível nacional do cooperativismo solidário. Bom, e aí você trouxe esses números para a gente que, de fato, mostram a relevância e o tamanho, né, da organização, da cooperativa. E eu queria saber de você exatamente como a Unicafes hoje trabalha para a inclusão social e também econômica de comunidades rurais. Sim, a gente faz um trabalho com a juventude, também com as mulheres, né? Hoje a gente tem um trabalho forte no sentido de fazer essa inclusão social das mulheres, dos jovens, né, de povos e comunidades tradicionais onde a gente atua, levando em consideração os seus modos de vida, os seus modos de produção. Então, a gente quer fortalecer isso, né, e fazer com que as pessoas, né, no seu jeito de produzir, de viver, consiga melhorar suas condições de vida, né, melhorar a renda, melhorar a sua relação com aquilo que as cooperativas já fazem. Então, a Unicafes hoje ela trabalha em diversos biomas, né? E cada bioma você tem ali os seus povos, né? Que tem os seus modos tradicionais de vida que a gente quer
além de preservar os modos de vida, qualificar, melhorar aquilo que eles já fazem para que a gente possa profissionalizar mais aquilo que é os produtos da agricultura familiar para que a gente possa acessar os mercados, né? Apresentando ali o produto e junto com esse produto tem toda a história, né? Isso que nos diferencia também no mercado, né? Você estava falando aí sobre essa participação, essa inclusão das mulheres, dos jovens, equidade de gênero, né, dentro das atividades. Inclusive, a própria Unicafes, ela promove, se eu não me engano, um selo para incentivar as mulheres produtoras, não é isso? Sim, hoje a gente tem, inclusive dentro do nosso sistema, hoje a gente está trabalhando porque a gente tenha paridade de mulheres também na participação social dentro dos quadros, né, de direção da cooperativa. A gente está trabalhando para dar visibilidade, né, para os produtos, né, também que são desenvolvidos pelas mulheres, né, com selo feminino. A gente tem o café feminino, por exemplo, né, que a gente já tem hoje desenvolvido dentro do nosso sistema. Então a gente quer fortalecer cada vez mais e dar visibilidade, né, para esses produtos que são desenvolvidos e trabalhados pelas mulheres, né? E aí também tem um trabalho muito especial com os jovens, também por conta, da sucessão, né, familiar. Esse é um assunto tão, sensível, digamos assim, hoje em dia, essa questão da sucessão familiar. Então é importante, de fato, um trabalho direcionado aos jovens, tanto para fomentar a liderança deles também, quanto para esse trabalho de sucessão familiar nas propriedades, né? Sim, com certeza. Esse é um grande desafio que a gente vem trabalhando hoje, que é fazer essa sucessão, né? A gente tem hoje a Secretaria de Juventude também, que a gente faz essa articulação em todos os estados, né? Tentando incentivar e valorizar aquilo que os jovens já fazem. Trabalhar hoje com a juventude, ela requer a gente pensar coisas novas, né? Porque a juventude gosta hoje de mexer com a parte de tecnologias, gosta de mexer também na parte de agroindustrialização. A parte da tecnologia hoje ela é um desafio que a gente precisa implementar para que a gente consiga garantir que o jovem permaneça no campo, né, com condições de vida, de estudar, de qualificar e, ao mesmo tempo, gerar trabalho, gerar renda, né, que eu acho que isso que vai motivar o jovem a continuar no meio rural e tendo uma vida digna também, né? Ainda falando um pouquinho sobre esse trabalho importante social, desempenhado por vocês, a Unicafes também colabora, com programas como o PENAI, o PAA. Ele tem um trabalho voltado para esses programas? Sim, hoje a gente tem a maior parte da nossa comercialização hoje das cooperativas, né, singulares, elas estão sendo no sentido de acessar esses mercados, né, os mercados das compras públicas, né? O programa do PA e do PENAI, ele é um programa muito importante porque as pessoas produzem ali na sua região e levam esse produto para as escolas, né? E lá os seus filhos vão estar se alimentando daquela mesma produção que foi produzida, né, pelos agricultores, pelas cooperativas. Então, é uma forma muito prática de fazer com que a gente consiga melhorar a alimentação escolar e, ao mesmo tempo, a gente ter a inserção nesses programas que ajudam a geração de trabalho, geração de renda, né, junto às cooperativas. Então, esse programa também ele é muito importante, né? A gente tem hoje quase que 100% das nossas cooperativas também acessam esses programas. E vocês têm uma preocupação também, de participar das decisões do executivo, das decisões do legislativo, fazer essa interlocução, participar da elaboração de políticas públicas. Essa é uma preocupação também da organização, da Unicafes, de estar presente nessas decisões que acabam influenciando, claro, beneficiando depois diretamente as cooperativas, os produtores rurais. Vocês têm esse trabalho de participação em políticas públicas? Sim, a Unicaps a gente tem trabalhado muito essa questão da incidência, né? A incidência política no sentido da gente poder qualificar as políticas públicas para melhorar a realidade da agricultura familiar, né, do cooperativismo. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa questão de fazer incidência, né, para que a gente possa garantir que a política pública ela seja também adequada à realidade, né, das nossas cooperativas. Então, esse trabalho de incidência a gente tem trabalhado em diversos âmbitos, né? Tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito executivo, a gente tem sido bem propositivo assim, no sentido de tentar qualificar a política pública, né? E também algumas legislações, né?
normativos, né? Então a gente tem trabalhado bastante também no sentido de qualificar as políticas públicas, né? Para que elas sejam de encontro com a realidade do nosso cooperativismo solidário. Muito bem, Aparecido. A gente vai já chamar um rápido intervalo, mas eu vou te fazer uma pergunta antes, que vai ser quase que um spoiler aí do que a gente vai conversar logo depois do intervalo, que é a questão da sustentabilidade. Essa questão que está tão em voga, o Brasil assumindo protagonismo nas discussões, é uma preocupação também da Unicafes promover a discussão, o debate e ações que promovam a sustentabilidade dentro dos seus associados, dentro das cooperativas? Sim, esse diálogo da sustentabilidade a gente tem debatido bastante, porque ele é assim muito crucial para as nossas cooperativas, né? Discutir a questão da sustentabilidade é discutir formas, né, das cooperativas se autossustentar enquanto um empreendimento econômico e solidário, é discutir a sustentabilidade do ponto de vista da produção, né? Porque a gente também queremos desenvolver um produto saudável e sustentável, né? Então a gente tem trabalhado essa questão de trabalhar a transição agroecológica, da gente trabalhar cada vez mais gastando, vamos dizer assim, com a agricultura de baixo carbono, né? Então esses são alguns desafios que a gente vem trabalhando, mas é uma preocupação que ela está dentro do nosso centro, né? Porque quando a gente dialoga sobre a questão da sustentabilidade, ela é muito ampla, né? Então a gente pensa em todos os aspectos que a gente vem dialogando, né? Tanto da gente pensar a sustentabilidade financeira das nossas cooperativas, dos nossos agricultores, a gente também trabalha essa questão da sustentabilidade ambiental, ecológica, né? Para que a gente possa também ter vamos dizer assim, um futuro melhor, né, para as nossas gerações. Bom, a gente ainda vai falar bastante sobre sustentabilidade e alguns assuntos relacionados a isso. Logo após o intervalo, vou pedir para você aguardar um pouquinho aqui com a gente. A gente vai chamar então nosso rápido intervalo, mas eu quero só reforçar aqui um convite para você rever esse e outros programas da nossa grade na íntegra, onde, quando quiser. Basta acessar o nosso canal no YouTube, o @agromaistv. A gente vai fazer então agora uma rápida pausa. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Coopera Mais e hoje meu convidado aqui, como a gente viu no primeiro bloco, é o presidente da Associação Unicafes, o Aparecido Alves de Souza, que está aqui com a gente presencialmente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação. Antes da gente chamar o intervalo, a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre as questões voltadas à sustentabilidade. E eu vi que a Unicafes, inclusive, tem um grupo de trabalho formado para poder trabalhar as questões climáticas, as questões de sustentabilidade. Queria que você falasse um pouquinho também sobre esse grupo de trabalho. Então, hoje a gente tem um grupo de trabalho que está focado nessa questão da gente, inclusive, dentro desse diálogo que a gente está fazendo sobre a COP30, né? A gente entende que dentro desse trabalho com a COP30, a gente precisa mostrar também para o Brasil, para o mundo, para as autoridades, né? A importância da agricultura familiar, a importância do cooperativismo solidário, e também mostrar que a nossa forma de produzir, ela também respeita, né, o meio ambiente e ela contribui com a diminuição dos efeitos do clima. Então, esse é um diálogo que nós estamos fazendo internamente. A gente está trabalhando para que as nossas cooperativas elas sejam cada vez mais produtora de um produto saudável e sustentável, né? Aí sustentável de várias formas, né? Da forma ecológica também de produzir, né? A gente entende que a COP30, a gente precisa mostrar isso que nós fazemos, né? Enquanto cooperativismo solidário, porque a gente entende que nós só vamos diminuir os efeitos do clima com a nossa ação. Se a gente mudar a nossa forma de agir, de produzir, a gente vai conseguir também contribuir com o nosso planeta, né? Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo e a gente quer também ter esse espaço na COP30, né? Para que a gente possa também mostrar
a importância, né, da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais, né, a nossa forma de lidar com a natureza, que nós precisamos nos preocupar muito porque a gente está vendo aí os efeitos do clima, né, estão muito visíveis em todos os locais, A né? gente vive uma nova realidade, né? E a gente sabe que quem sofre com os efeitos do clima sempre são os mais pobres, né? Então a gente precisa cuidar para que a gente possa deixar para a nossa futura geração uma esperança, né? Uhum. A gente está com a COP30 aí batendo a porta, você entrou nesse assunto. Eu queria te perguntar se você entende que o Brasil está pronto para receber essa COP30 e mostrar que tem feito bons trabalhos, que o agro do Brasil tem mostrado bons resultados em relação a essa preocupação ambiental. A gente tem feito o dever de casa. Acho que ele queria saber a sua expectativa em relação ao que a gente vai apresentar lá na COP30. Eu acho que assim, o que eu percebo é que nós precisamos apresentar na COP30 aquilo que nós fazemos, né, de bom aqui no Brasil. Acho que a gente tem aqui no Brasil muitas ações, né, desenvolvidas pela agricultura familiar, pelas nossas cooperativas, né? Então, eu acho que esse é um espaço, né, da gente mostrar para o mundo, né, que é possível da gente construir um mundo diferente, né? Porque a gente sabe que quando a gente dialoga sobre essa questão climática, e a gente sabe que tem uma forma de produzir que possa diminuir esses efeitos, né? E eu acho que assim, o Brasil já tem muitos acordos, né? E dentro desses acordos a gente precisa trabalhar para que a gente não tenha a COP30 para fazer novos acordos, né? Mas para a gente poder fazer valer aquilo que já tem acordado, né? Eu acho que esse é um grande desafio que está colocado para nós brasileiros, mas a gente quer fazer a nossa parte, né? Você estava falando ali ainda sobre as expectativas em relação à COP30. Quero saber como a Unicafs pretende participar, se ela pretende colaborar de alguma maneira, se vocês vão até o Pará para poder participar ativamente das discussões, das formações, dos diálogos, enfim, como a organização está se preparando para esse evento global. Sim, nós estamos trabalhando para que a gente tenha também esse espaço, né, na COP30. A gente quer, além de participar, né, das mesas de diálogo, dos espaços, né, de debate sobre esse tema, nós queremos também mostrar isso com os nossos produtos, né? A Unicafs hoje a gente tem um leque grande de produtos, né, que a gente vem trabalhando das nossas cooperativas. A gente quer também um espaço para a gente expor esses produtos. Nós queremos também contribuir com os produtos que vão para a alimentação, que a gente sabe que um evento desse tamanho vai gastar muitos, né, produtos, e nós queremos também contribuir dessa forma, né, também colocando os nossos produtos das nossas cooperativas para que as pessoas que estão lá também vão poder ter uma alimentação produzida pela agricultura familiar. Inclusive tem um workshop internacional sendo preparado aí também pela Unicafs, que vai entrar no ensejo aí de uma preparação para a COP30, não é? Sim, a gente está preparando um workshop internacional no sentido também da gente fazer esse diálogo, né, esse intercâmbio também internacional, da gente construir novas relações também, para que a gente possa também preparar para a COP30, né? Então, a gente tem parceiros, né? Inclusive o Trias é um dos nossos parceiros também internacional que a gente vem dialogando para fazer essa construção também para garantir a nossa participação na COP30, né? Então, Bom, pode a gente tem feito também essas incidências em diversos ministérios aqui. A gente já teve, acho que em 12 ou foi 13 ministérios aqui também dialogando e apresentando a nossa proposta, né? Para que a gente possa também contribuir, né, com esse debate que está se programando para a COP30. Então, vou pegar esse gancho agora que você falou sobre a visita de vocês aos ministérios, porque a Unicafs acaba de entregar um manifesto ao Ministério do Meio Ambiente, à ministra Marina Silva, e aí eu queria saber um pouquinho, então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre do que trata esse manifesto, o que vocês colocaram como conteúdo aí desse documento. Então, nesse manifesto que a gente esteve ontem fazendo a entrega lá para o Ministério do Meio Ambiente, né, para a ministra Marina Silva, a gente vem colocando alguns elementos importantes. Nesse ano a gente está também comemorando aí
o Ano Internacional do Cooperativismo, né? A ONU colocou como esse ano como o Ano Internacional do Cooperativismo, e a gente também tem colocado esse tema, né, como um tema muito importante para dentro da ação da Unicaps. Outro tema importante que a gente tem também colocado nesse manifesto é o Biênio da Agricultura Familiar, né? A gente tem uma ação toda voltada para a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, a gente está também celebrando os 20 anos da Unicaps. Então, a gente tem colocado, né, dentro desse manifesto que a gente entregou ontem, né, e a gente vai entregar também para os outros ministérios, um documento que ele vai contemplar todas as ações que a gente está fazendo dentro do cooperativismo, e também da agricultura familiar. E o que a gente também está propondo é que a gente construa, né, um documento que ele possa ser uma base também para as nossas ações, né, dentro do cooperativismo, né? Então, esse manifesto ele tem esse foco, né, da gente construir e mostrar também para os ministérios, para as autoridades, qual que é o nosso propósito. Então, a gente tem diversas ações, né, um documento muito, muito bom que a gente tem aí para estar também mostrando o nosso propósito para os ministérios. Vou aproveitar que você falou isso sobre esse Ano Internacional do Cooperativismo, que é celebrado pela ONU, né? Na sua avaliação, qual é o papel do cooperativismo na história do agronegócio brasileiro? O cooperativismo como um todo, a gente coloca aqui em várias esferas, mas o cooperativismo, ele é responsável pelo sucesso do agronegócio brasileiro? Ele tem esse poder, a gente pode dar esse título de um cooperativismo de fato que embasa o sucesso do agronegócio brasileiro? O cooperativismo ele é um instrumento de desenvolvimento, né? A gente entende que o cooperativismo ele é um instrumento para quando a gente pensa, né, em desenvolvimento, não tem como você pensar desenvolvimentos, né, sem pensar no cooperativismo, né? Porque o cooperativismo ele é uma forma de você se unir às pessoas, de você fazer a construção coletiva e de você dinamizar a economia, né? Então, esse é o principal papel do cooperativismo, é a dinamização da economia no nosso país. Então, eu entendo que o cooperativismo ele é um exemplo, né, para quem quer pensar o desenvolvimento do país, precisa investir no cooperativismo. E por falar em desenvolvimento, quais são as suas expectativas, ou pelo menos as suas perspectivas, né, para a Unicafes e para as cooperativas associadas aí no futuro? Você enxerga espaço, potencial ainda para mais crescimento, desenvolvimento? Tem muito trabalho que ainda pode ser feito? Sim, com certeza. Nós temos uma perspectiva muito grande, né? Porque se a gente pega hoje a história da Unicafes, a gente mostra que nós já vem crescendo, né? E ainda tem algumas regiões que a gente precisa avançar mais ainda no cooperativismo, né? Porque trabalhar com o cooperativismo ainda demanda da gente trabalhar a questão da formação, né? Isso nós não aprendemos na escola, né? Isso aqui a gente aprende na prática. Então, a gente tem debatido muito para que, de fato, né, o cooperativismo ele seja disciplina das escolas e principalmente das escolas técnicas, das universidades, né? Porque a gente precisa avançar muito, né, na questão do cooperativismo ainda. Nós temos espaço para crescer o cooperativismo. Nós temos hoje, né, um leque muito grande de produtos e a gente tem ainda um potencial imenso, né, para a gente crescer e fortalecer. Então, nós da Unicafes estamos assim, muito otimistas, né, porque a gente enxerga que o cooperativismo ele é esse instrumento, né, da gente fortalecer as ações, né, dos nossos agricultores familiares, né, e, ao mesmo tempo, esse instrumento de acessar o mercado, né? De a gente trabalhar os diversos elos, né? Hoje a gente fala que nós trabalhamos a questão da organização das pessoas, a organização produtiva, a agregação de valor, o acesso a mercados, né? Junto com isso, nós trabalhamos diversos aspectos na questão da formação, né? Hoje nós trabalhamos bem voltado para a questão da formação, porque a formação é ela que vai também ajudar as pessoas a entender esse conceito importante do cooperativismo, né? Como que eu posso fazer junto aquilo que eu não consigo fazer sozinho, né? Então, esse é um trabalho que nós já vem fazendo aí
e a gente tem uma expectativa muito grande, né, de fortalecer cada vez mais a nossa rede de cooperativas da economia solidária a nível do Brasil. Tomara, Aparecido, a gente torce muito pelo sucesso das cooperativas, a gente torce muito pelo desenvolvimento pleno, porque de fato tem um papel muito importante aqui nesse sucesso do agronegócio. Eu quero agradecer demais a gentileza de você ter vindo até aqui, conversado com a gente um pouquinho. É muito bacana a gente conhecer um pouco da história das cooperativas, das organizações, e por isso que a gente abre esse espaço aqui no canal para o nosso público conhecer um pouquinho a história de cada uma. Então, eu quero agradecer em nome do canal a participação de vocês, desejar muito sucesso e o canal está sempre aberto. Vamos voltar a conversar aqui em novas oportunidades, viu? Sim, nós que agradecemos muito esse espaço de estar aqui apresentando a nossa experiência para você, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, agradecemos muito e queremos voltar novamente. Até uma próxima, então. Tá, obrigado. Bom, e esta edição, então, do Coopera Mais termina por aqui. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Lembre-se, para rever este e outros programas da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. A gente se encontra ao longo da programação. Tchau!